Olá! A década de 2010 foi um período que transformou completamente a imigração no Brasil. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa história de muita mudança, de desafios e, no final, de uma interrupção que ninguém podia prever. E olha, é importante dizer que todo o material aqui se baseia numa fonte muito sólida, o relatório anual de 2020 do OBMIGRA, que é o Observatório das Migrações Internacionais. Ele junta os dados oficiais do governo brasileiro, então a informação é de primeira. Para a gente ter uma noção do tamanho disso tudo, dá uma olhada nesse número. Entre 2011 e 2019, mais de 1 milhão de imigrantes foram registrados oficialmente no Brasil. É gente pra caramba. Um volume que, por si só, já aponta para uma mudança demográfica bem significativa. Bom, para a gente conseguir entender essa história, que é complexa, a gente dividiu a análise em 6 partes. Vamos passar pela década de mudança, pelo novo perfil de quem chegava, a realidade do trabalho por aqui, a questão da desigualdade, o baque que foi a pandemia e, por fim, o que o futuro parece reservar. Ok, vamos começar. Nessa primeira parte, o foco é entender por que os anos 2010 foram um período, assim, tão único, tão intenso para esses novos fluxos de pessoas chegando ao país. Então, no comecinho da década, a gente teve uma espécie de tempestade perfeita de fatores que tornaram o Brasil um lugar bem atraente. De um lado, a crise global de 2007 que fez muita gente procurar novas oportunidades, e do outro, a economia brasileira bombando, crescendo bastante, e o país super em alta no cenário mundial, sediando Copa do Mundo e Olimpíadas. E toda essa atratividade, claro, mudou o perfil de quem olhava para o Brasil como um possível destino. Vamos ver agora como era esse novo rosto da migração, o que, aliás, representa uma virada histórica e tanto. E essa é a grande virada. Se a gente pensa naquela imagem clássica da imigração no Brasil, vem os europeus à cabeça, né? Pois a década de 2010 foi definida pela chegada de pessoas do chamado Sul Global. Haitianos, venezuelanos, senegaleses, angolanos, eles passaram a formar os principais grupos. E essa tendência do Sul Global foi se consolidando. Já na segunda metade da década, a migração que vinha da América Latina se tornou a principal força, com destaque total para haitianos e venezuelanos. Certo, mas, chegar é uma coisa. Conseguir se integrar na economia é outra história completamente diferente. Vamos ver agora como foi a realidade no mercado de trabalho para esses novos imigrantes. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o que rolou. O número de imigrantes com carteira assinada quase triplicou. Pensa só, saiu de 55 mil em 2010 para quase 148 mil em 2019. É um salto enorme na participação formal na nossa economia. E onde é que esse trabalho se concentrou? Bom, geograficamente, principalmente no Sul e em São Paulo. E em termos de setor, eles encontraram um nicho bem específico, a ponta final da cadeia do agronegócio, sabe? Especialmente em frigoríficos de abate de porcos e aves. Mas essa história de integração na economia não é tão simples assim. Por trás desses números de crescimento, tem um cenário bem complexo de desigualdades e, ao mesmo tempo, de uma busca constante por oportunidades e por direitos. E esse trecho do relatório mostra uma realidade bem dura. Existe uma desigualdade de renda muito clara. As mulheres imigrantes ganham bem menos que os homens e quem está na condição de refugiado ou solicitante de refúgio, então, fica lá na base da pirâmide de salários. Esse gráfico aqui só reforça a questão de gênero. Apesar de chegarem cada vez mais, as mulheres imigrantes ocupam menos de 30% dos empregos formais dentro dessa população. Ou seja, a força de trabalho formal imigrante é, na sua maioria, masculina. E no meio disso tudo, aconteceu um avanço fundamental. O Brasil conseguiu finalmente abandonar o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era lá da época do regime militar. E depois de alguns avanços pontuais, em 2017, veio uma nova lei de imigração com foco total em direitos humanos. Um ponto super importante da década. E justo quando essa nova realidade migratória parecia estar se consolidando, com lei nova, com fluxos novos, o mundo parou. Vamos agora para o momento da grande interrupção causada pela pandemia de Covid-19. Durante a década inteira, o movimento nas fronteiras do Brasil era uma coisa intensa, constante. Milhões de pessoas entrando e saindo todo mês. Era um fluxo contínuo que alimentava a economia e também os projetos de vida de muita gente. E então, chegou o março de 2020. E aqui a gente vê o tamanho do impacto. O movimento nas fronteiras, que era de quase 2,5 milhões por mês em 2019, desabou. Caiu para cerca de 40 mil em meados de 2020. Foi uma paralisação quase que total. Em termos de regularização de novos imigrantes, o impacto foi brutal também.
uma queda de 75% no número de registros nos primeiros 8 meses de 2020, se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. O fluxo foi cortado pela raiz. Essa interrupção toda nos leva direto para a nossa última parte, que é olhar para frente. Um futuro cheio de incertezas e com novos desafios que apareceram nesse cenário pós-pandemia. Porque além de fechar a fronteira, surgiu um outro obstáculo enorme: a desvalorização do real. Essa tabela mostra como a nossa moeda perdeu o valor. Para um imigrante que precisa mandar dinheiro para a família, a diferença entre $1 a 1,68 e $1 a mais de R$ 5 é gigantesca. Isso afeta diretamente o porquê de ele ter vindo para cá. Então, a gente fica com essa questão. Com as fronteiras reabrindo aos poucos, mas com uma realidade econômica e cambial tão mais difícil, como é que fica o futuro da imigração para o Brasil? Essa é a grande pergunta que paira no ar depois de uma década de tantas, mas tantas transformações. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!